Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta segunda-feira da oitava da Páscoa. O Evangelho de hoje se encontra lá em Mateus capítulo 28, versículos de 8 até o 15, que nos diz assim. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro, estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormieis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Amados irmãos e irmãs, vamos para alguns elementos bem interessantes desse evangelho. No início fala que as mulheres partiram depressa do sepulcro. Elas estavam com medo, porque elas não entendiam exatamente tudo o que estava acontecendo. Mas é interessante que, atrelado a este medo que elas estavam sentindo, e vivenciando, elas ainda correm com alegria para dar notícia aos discípulos. Então, é aquela dinâmica, Dentro do nosso coração, às vezes, enquanto discípulos de Jesus, existe medo e alegria ao mesmo tempo. Medo e coragem, tristeza e alegria. Mas somente a graça de Deus que pode gerar equilíbrio. Porque sim, amados irmãos e irmãs, o medo faz parte da nossa existência. Sem medo, por exemplo, eu não iria atravessar uma rua olhando para os dois lados. Então, medo pode gerar, sim, segurança. Mas o que a gente não pode é ser escravo do medo. Eu não posso permitir com que o medo torne-se um pânico ao ponto de me paralisar, ao ponto de não me deixar mais evangelizar. É natural, por exemplo, você estar preparando uma formação e você ter medo de que as pessoas não entendam tudo o que você fala. Esse medo vai te gerar o quê? Eu vou buscar ter mais didática, preparar tudo melhor. Então, de novo, o medo faz parte, mas não é o medo que pode mandar em mim, mas a alegria do ressuscitado. A alegria daquele que compreende que sim, Jesus ressuscitou. Esta alegria precisa permear a nossa existência. E aí, de repente, diz o texto que Jesus ao encontro delas diz: alegrai-vos. Ou seja, olha que verbo bonito, Cristo traz a alegria. E hoje também ele chega para mim, para você e fala: olha, é Páscoa, alegrai-vos. Por que esse rosto abatido? Por que esse rosto com medo? Alegrai-vos, porque se Cristo venceu a morte, por que temos medo de mais alguma coisa? Ele venceu aquilo que mais o ser humano tem medo. Então por que eu não vou ficar feliz agora? Se aquilo que era o mais complicado ele já venceu, o restante, por consequência, já vai vencer também. E aí as mulheres aproximam-se e prostram-se diante de Cristo, abraçando seus pés. Mas aí Jesus vai falar duas coisinhas importantes. Não tenhais medo e de anunciar. O medo, eu já expliquei para vocês a dinâmica. Em outras palavras, Jesus está falando o seguinte: não sejam escravos do medo. Vão com coragem. E ele diz: ide anunciar aos meus irmãos. Gente, atrelado à fé pascal existe uma fé missionária. Se nós acreditamos que Cristo de fato ressuscitou, eu não posso mais cruzar os meus braços, por exemplo, e achar que a minha evangelização é feita de braços cruzados. Ela é feita, por exemplo, dentro da sacristia da igreja. Ela é feita no silêncio do meu quarto. Não! Mas aquele que tem um autêntico encontro com a pessoa do ressuscitado precisa ir e anunciar. Aquele que tem um encontro com Cristo não aguenta ficar calado. Aquele que tem um encontro com o nosso Senhor sente vontade de falar para os outros. Sente vontade de anunciar, porque você diz o seguinte: nossa, se eu conseguir ter um encontro com Ele, eu quero que todo mundo também tenha. Essa é a dinâmica da Páscoa. E aí, quando as mulheres partem, acontece o quê? O povo descobre que de fato Jesus não está ali e eles criam uma mentira. Amados irmãos e irmãs, a mentira é inimiga da verdade. Às vezes, para abafar a verdade, mentiras são contadas. E como fazer para retirar uma mentira de foco? Expor a verdade. Se o mundo não conhece Jesus,
Se o mundo levanta mentiras sobre Cristo, o antídoto é falar a verdade sobre Cristo. O antídoto é ir e anunciar. Por isso que a grande tarefa nossa, nesta segunda-feira da oitava da Páscoa, é ir e anunciar. Por isso que eu te faço um convite. Hoje, nesse momento, traz alguém ao teu coração e vai para essa pessoa e anuncia para ela, Jesus ressuscitou. Especialmente alguém que está descrente da vida, sem esperança, sem ânimo. Traga a alegria e a força que brota da Páscoa, para que nós possamos ver homens e mulheres também ressuscitados através da ressurreição de Jesus. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.